Super precatório, PEC e bancarização. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Super precatório, bilhões em precatório, é pauta polêmica. Então clica lá, nós temos uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Você vai encontrar este vídeo e muitos outros vídeos tratando sobre a bancarização dos precatórios, a solução, a única solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. E o vídeo de hoje, né, pessoal, fala dos super precatórios, né? O super precatório, para quem não sabe, são precatórios bilionários, né? São precatórios milionários, com alto valor, né, de condenação. Então a pessoa entra na justiça, ganha contra o Estado é condenado num valor bilionário, né? Então a gente vê aí muitas empreiteiras, né, ganhando ações bilionárias do Estado, né? E a gente tá vendo aí muito Estado ganhando ações bilionárias contra a União. São processos judiciais que se arrastam por décadas e que acabam nessas condenações bilionárias, né? Que são acrescidas muitas vezes de 30 anos de juro, 40 anos de juro, 50 anos de juro, né? Porque o pessoal, a justiça no Brasil é muito lenta, ela cabe muitos recursos, então o pessoal vai recorrendo, quando vê a gente tem ação aí de 50 anos aí sendo paga, né? Não é muito difícil a gente encontrar precatórios com 30 anos de juro, 40 anos de juro, 20 anos de juro, né? E isso faz com que a dívida ela cresça muito, né? Hoje o grande responsável pela dívida do precatório não é nem tanto a condenação em si, mais a questão do juro, né? Devido ao calote público, devido aos anos, né, que corre a ação, aquilo vai somando juro e quando chega no dia de pagar, realmente o juro ele impacta muito mais a dívida do que a própria condenação. Esse é um ponto. Então, super precatórios, né, pessoal? A gente viu aí um estado do Nordeste brasileiro, ganhou agora, recentemente, né, vai receber aí da União 16 bilhões em precatório. Eu tenho até um vídeo no canal, né? Clica lá, se inscreve no canal, aperta lá o vermelhinho, né? E clica na playlist, procura lá uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Você vai ver lá super precatório de 16 bilhões, né? Bancarização é a solução. Então realmente, pessoal, a gente nota aí que o Brasil ele tem essa nova modalidade de precatório, né? Que já foi chamada, já foi apelidada de super precatório, que são precatórios com altos valores, né, de condenação, são precatórios muitas vezes bilionários, né? Tem precatório de 3 bi, tem precatório de 10 bi, tem precatório de 16 bi, que nem eu citei aí agora recentemente, né? Esse super precatório de 16 bilhões. Esse é o ponto. E o governo, né, alega que a dívida ela cresceu muito, o governo tinha um orçamento para 36 bilhões, né? E isso aí aumentou para 89 bilhões. E o ministro Paulo Guedes aí, o governo Bolsonaro está pulando para cima, não consegue equacionar esse dinheiro, né? E quer parcelar os precatórios para usar o dinheiro dos precatórios para fazer um programa social, né? Ou seja, vai ficar devendo para fazer programa social. É bastante difícil e complicado, né? A questão da PEC do precatório. A PEC ela tá lá na Câmara dos Deputados, né? Pessoal, essa é mais uma PEC, né? Já são várias PEC, já teve a PEC 62, chamada de PEC do calote. Então eu vou explicar para vocês a PEC o que é. O governo não quer pagar os precatórios, aí ele junta lá os deputados federais na Câmara e aprova essas emendas, né? A Constituição, essas PECs, que na verdade a PEC já é chamada de PEC do calote, né? Já teve a emenda 62 apelidada de PEC do calote. Ora só onde é que a coisa vai parar. Então os deputados se reúnem lá, aprovam essa PEC aí eles mudam, geralmente eles mudam a correção, né? Agora eles querem mudar do IPCAE para Selic, querem que os precatórios sejam corrigidos pela Selic. Ora, precatório tem que ser corrigido pela inflação. É uma condenação, se não corrigir pela inflação, ela vai perder o poder dela, né? O poder de compra da condenação vai embora. Então o STF fez certo, deu IPCAE, não tem nada que mexer, tem que deixar lá bonitinho como tá.
E tem a questão do prazo para pagar em 10 anos, né? Eles querem dar uma entrada de 10, 15% e parcelar o precatório em 10 anos. Ora, a dívida só vai cada vez aumentar. Então a gente está vendo aí, pessoal, que realmente a única solução para a questão dos precatórios tem sido a bancarização dos precatórios, né? Porque a bancarização, você tira essa dívida das costas do governo e permeia esse dinheiro em toda a economia brasileira, né? Você consegue injetar 200 bilhões na economia brasileira, porque é somente através da bancarização que eu vejo, né, a melhor solução para a questão dos precatórios. Aqui no caso da PEC, o precatório ele vai continuar tendo ação judicial, uma indústria muito forte, uma indústria muito grande. Além desses que eles vão parcelar, vai ter os novos precatórios, né, que deverão ser pagos. Então quer dizer que a dívida ela só vai fazer crescer, vai incidir juro nas parcelas, né? Ele vai dividir um precatório em 10 anos, quando passar 10 anos a última parcela já está maior que o precatório, por causa do juro, né? Vai sendo juro sobre juro. Então assim, realmente a PEC ela não vai resolver a questão dos precatórios, né? A questão da PEC ela vai permanecer o calote, os governos vão ficar com a dívida, os governos vão ficar com essa fama de caloteiro, o credor do precatório vai continuar morrendo sem receber e o poder judiciário humilhado porque não tem a sua decisão judicial cumprida. Então, pessoal, a única solução para a questão dos precatórios, solução imediata, definitiva, é a bancarização dos precatórios, né? É a criação do banco do precatório. Já tem lá vários vídeos, né, falando, né, do banco do precatório, é uma nova moeda, né, que tem no Brasil. Hoje a gente tem aí 200 bilhões em precatórios parados nas filas dos tribunais de justiça, né, do CNJ. Esse dinheiro podia estar, né, permeado na economia brasileira, né? Esse dinheiro podia estar jogado com bastante liquidez na economia, né? Colocando através do banco do precatório o dinheiro à disposição dos credores, né, dos clientes. Então assim é uma proposta inovadora, uma proposta moderna, audaciosa, que ela resolve o problema de forma imediata e definitiva. Primeiro que você tira, né, a dívida das costas do Estado. Você joga esse dinheiro na economia, dando bastante liquidez, né, à questão dos precatórios, melhorando a imagem do país, melhorando, né, a imagem dos títulos, né, de precatório. Esse é o ponto. E outro ponto, a sentença judicial, de uma certa maneira, ela estaria cumprida, porque o credor ele estaria utilizando o precatório dele em vida. Outro ponto, né? E os credores também, né, pessoal? E ter liberdade, hoje a pessoa tem o precatório e não pode usar para nada. A única coisa que ele pode fazer com o precatório é vender pela metade do preço. Ora, então com a bancarização, você coloca esse dinheiro à disposição do credor, né? E ele vai poder usar o dinheiro da melhor maneira como ele achar, né? Como ele entender melhor, né? Como lhe convir. A gente vai ter o banco do precatório, pessoal. É montado, né, em cada estado, né, um banco de precatório, banco do precatório gaúcho, banco do precatório catarinense, banco do precatório paranaense, banco do precatório paulista, banco do precatório carioca, né, banco do precatório mineiro, e assim você vai indo em cada um dos 27 estados, né, você cria o banco do precatório. Aí você pega e cria esse comitê gestor, né, porque o precatório ele é uma sentença judicial que não cabe mais recurso. É uma sentença, então, lá vem do Poder Judiciário. Quem deve é o governo. Então, o governo, eles têm que se entender, o Poder Judiciário com o governo. Então, ele tem que ter esse conselho gestor do Banco do Precatório, né? Que é, geralmente, o governador do estado, o presidente do Tribunal de Justiça do referido estado, presidente da Assembleia Legislativa dos estados, presidente da OAB estadual, né? Representante da OAB dos estados, e o representante dos credores. Você monta esse conselho gestor envolvendo todos os atores sociais do precatório e você monta esse conselho gestor do banco. Você puxa a vara de precatório para dentro do banco. Hoje as varas de precatório dos tribunais de justiça estão muito bem organizadas, estão de parabéns, CNJ organizou, né? Hoje você tem lá a listagem de todos os credores por ordem cronológica, né? Por ordem de autuação, os preferenciais dos idosos, dos doentes. Você tem toda a listagem lá, tá facinho para bancarizar. Você tem lá o nome, o endereço, CPF, a foto do credor, você tem lá o
o órgão devedor, você tem o número do processo, a origem dele, a empresa que deve, o valor autuado, o valor corrigido, estratifica, né? Você faz um extrato de cada credor e você chama o credor no banco e diz lá, senhor, ó, o senhor ganhou uma ação contra o Estado não tem dinheiro para lhe pagar neste momento, mas nós estamos abrindo um crédito aqui, o senhor vai poder utilizar o seu precatório assim, 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 cadastra as empresas, né? A grande maioria das empresas já tem ação contra os estados, né? Contra o governo, contra a União, contra estados e municípios. Então você cria lá esse banco do precatório com as empresas, né? Material de construção, supermercado, posto de gasolina, farmácia, hospital, posto de saúde, tudo com conta no banco do precatório. E você vai poder comprar e vender em precatório, né? Vai ser uma nova moeda que a gente vai estar lançando aí no Brasil, né? Colocando 200 bilhões direto na economia brasileira, dando liquidez aos credores de precatório. Você injeta 200 bilhões na economia, gerando muito emprego, muita renda, muito desenvolvimento, né? Você tira esse compromisso das costas do Poder Judiciário, que hoje está exercendo o papel de banco, está autuando precatório, está calculando juro, está corrigindo valores, né? Isso é natural ser do... Né? Muito assim, as varas de precatório estão de parabéns, estão muito bem organizadas, estão dando conta do recado, está tudo bonitinho. Só que assim, está exigindo um banco, né? O valor ele é muito alto, né? São 200 bilhões, tem estado que deve 30 bi, tem estado que deve 12 bi, tem estado que deve 15 bi, tem estado que deve 5 bi. Então assim, são valores muito altos, é importante, né, a criação de um banco e a bancarização dos precatórios, né? Assim que o precatório que a sentença ela transitar em julgado, assim que o precatório for homologado, ele é encaminhado para o banco do precatório. A vara de precatório está junto do banco, né? Então ali é estratificado, né? Abre a conta no banco do precatório, chama o credor, separa o que é do advogado, né? Outra questão. Tem muito advogado morrendo sem receber, né? O precatório dá disso, dá muito disso. O autor morre, aí o autor da ação morre, né? Aí vem o filho, morre, aí vem o neto, aí morre o advogado, aí tem que ir trocando, né? Porque a ação, ela, enquanto não se paga, a ação ela continua aberta, né? Tem muito contrato de honorário que é em porcentagem da condenação, então o cliente precisa receber primeiro para depois pagar. Como é que vai pagar se não recebe? Aí o advogado morre. Então assim, a bancarização você separa lá, né? O advogado apresenta lá o contrato de honorário, é separado lá 20%, né, por cento lá para o advogado, e já é aberto o crédito para o advogado em precatório, cada um vai, né, se separa o cliente do precatório, cada um vai viver a sua vida, né, da melhor maneira como bem entender. Então, pessoal, a bancarização ela é tudo de bom, né? A bancarização ela acaba com uma série de questões aí, né? Ela acaba com essa caixa preta do precatório, né? Hoje o precatório é uma caixa preta, né? Você vê aí super precatórios, né? Tem gente recebendo aí 5 bi, né? De condenação, né? 16 bi, né? Você vê aí empreiteiras, às vezes muito Estado contra a União, às vezes pessoa física, às vezes pessoa jurídica. E a figura desse super precatório aí, que são sentenças judiciais bilionárias, né? Que dão direito às pessoas receberem, né, os seus super precatórios. Então hoje a gente não pode nem afirmar qual que é a dívida de precatório do Brasil, né? A gente não tem nem ideia de qual o tamanho seja, porque isso aí é um organismo vivo, é uma indústria de sentenças judiciais, né? Todo dia tem ação contra a fazenda pública, todo dia tem precatório pago, todo dia tem precatório autuado, todo dia tem correção de juro, todo dia tem novas ações, todo dia tem condenação. Então é muito difícil, né, as pessoas até falarem qual o valor da dívida. A gente nota aí nas listagens que vem do CNJ, nas listagens que a gente acompanha do Tribunal de Justiça, de todos os estados, né? Tem muitos valores ali que nem corrigido ainda não foram, né? São condenações que são lá do ano 2000, de 2005, de 2000, né? E que precisam ser os valores corrigidos. Então, muito da dívida ela não bate, né? Ela não estratifica com a realidade, porque precisa fazer a correção. E isso aí é trabalho para banco, né? Banco você estratifica lá, você joga o cara no sistema, automaticamente sai o saldo de cada conta diariamente, né? Você vai poder fechar lá e dizer, olha,
O Banco do Precatório Paranaense hoje tem, né, tantos milhões aí, tantos bilhões, né, à disposição aí dos credores, né? E aquilo que era dívida passa a ser liquidez, passa a ser crédito, né? A questão da bancarização ela é muito importante para os estados, né? É muito importante para os estados porque os estados vão transformar o que hoje era uma dívida, eles vão transformar em crédito, né? Eles transformam em liquidez. Eles pegam aquele montante devido, abrem um crédito em nome do credor e deixam o credor utilizar seus precatórios, né? E o precatório ele começa a ser permeado em toda a nossa economia, em toda a economia brasileira, né? Gerando muito emprego, muita renda, muito desenvolvimento. Então, assim, pessoal, a questão dos super precatórios, né? Isso aí aumenta demais a dívida, né? A cada paulada dessa, um super precatório de 16 bi, aí tem super precatório de 5 bi, aí tem mais o juro. Quando vê a dívida, ela só faz crescer, né? E o Estado ele vem se afogando, né? Os estados da federação, eles estão se afogando nessa dívida de precatório, enquanto com a bancarização, toda essa dívida ela passaria a ser crédito, né? A dar liquidez para o credor do precatório, a fazer uma verdadeira libertação, né, do credor do precatório. Porque hoje o credor do precatório não pode utilizar o dinheiro para nada. A gente vê muitos idosos morrendo, tem uma bolada lá em precatório para receber, não pode usar o dinheiro, morre às vezes, né, por falta de remédio, por falta de atendimento com a sua condenação trancada na fila do CNJ, né, dos Tribunais de Justiça. Aquela fila não anda, o governo vai pagando muito pouco, é mais precatório, a fila ela só faz a conta, ela só vai crescendo, né? Ela só vai crescendo. E outra coisa, né, pessoal? Evita, né, com a bancarização, evita esse desgaste para os governos, né, de ficar toda hora fazendo PEC, toda hora pedindo prazo, toda hora mudando a correção. Para que isso aí? Bancariza e acaba com essas PEC aí de vez, né? Com a bancarização não precisa mais da PEC. Você bancariza, você abre o crédito, você liberta os credores, você bota 200 bi na economia e cada um vai viver a sua vida, né? E não precisa mais dessa PEC. Você acaba com esse mercado negro de precatório, essa compra e venda de precatório, né? Apesar que é legal, mas sim, a pessoa vender uma sentença judicial com 70% de desconto, com 50% de desconto, é muito feio isso aí, né? Eu já acho errado até esses leilões feitos pelo próprio Tribunal de Justiça, né? Leilão de precatório com ágio de 40%, ou seja, desconto de 40% hora. Pessoa brigou na justiça, ganhou a ação, é um direito dela receber integralmente. Vem o próprio Tribunal de Justiça oferecendo 40% de desconto para poder te pagar. Onde é que a gente vai parar? E com a bancarização acaba também, né? Com essas negociações, essas rodadas que tem que chamar o credor, faz essas rodadas de acordo para dar desconto de 40%, 30%, 20%, né? Isso aí acaba também com tudo isso, a bancarização, ela é tudo de bom, né, pessoal? Ela acaba com a dívida, ela acaba com o calote, ela acaba com esse mercado negro, ela acaba com os leilão do precatório, ela acaba com a fila, o credor do precatório, ele vai gastar o seu dinheiro em vida, né? Ele vai gastar a sua condenação em vida. Enfim, pessoal, a bancarização é a solução. Então, o título do vídeo, né? Super precatório, PEC e bancarização. Bancarização, né, pessoal? Não tem nem que ver. A bancarização é a solução imediata, rápida e definitiva, né? Essa PEC do calote só vai trazer problemas, só vai atrasar dívida, só vai criar mais conflito entre o judiciário, entre o executivo, entre os credores, só vai gerar mais ações judiciais, só vai deixar mais gente morrendo sem receber. Essa PEC aí é um péssimo caminho que o governo está trilhando. A gente propõe, né, a bancarização imediata e definitiva dos precatórios, né, como solução para o problema dos precatórios, né? Você vai tirar a dívida dos estados e você vai jogar aí 200 bilhões, né, diretos na economia. Eu já acho que passa até, pessoal, de 200 bilhões a dívida. Porque o precatório é essa caixa preta. A gente não sabe nem dizer qual é o valor da dívida, né? Porque tem precatório sendo atualizado todo dia, né? Tem precatório vencendo todo dia. Então precisa ser atualizado.
Então isso é um trabalho para banco, né? Você estratificar, aí já sai tudo aquilo num extrato, né? O credor já sabe lá, tá ali, ó, nome do credor, a empresa devedora, né? O órgão devedor, valor da condenação, o saldo dele atual na conta, né? Quando ele passa o cartão, ele compra um precatório, diminui, né, o saldo dele na conta. Quando ele recebe um precatório, levanta o saldo dele na conta. Quando chegar a vez dele receber, ele vai lá ver o saldo dele e recebe e vai viver a sua vida, né? Então é isso aí, pessoal. Super precatório, né? Super precatórios, precatórios bilionários, né? PEC e bancarização. Bancarização, né, pessoal? A PEC é atrás de vida, a PEC já viu o que deu da outra PEC já. A gente já viu o prejuízo que trouxe e o conflito que gerou. Então, realmente, a PEC não é um bom caminho. E o caminho correto, o caminho legal e definitivo, né, para a solução dos precatórios é a bancarização. Super precatório, PEC ou bancarização? Bancarização dos precatórios já. A bancarização é a solução imediata e definitiva. Se inscreve lá no canal. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá, clica numa playlist chamada Precatórios Bancarizados. E você vai ver esse vídeo e mais uma série de vídeos tratando sobre a bancarização dos precatórios. Uma solução rápida, imediata e definitiva. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.